Graça e paz a todos. A reflexão que eu quero partilhar com vocês neste momento é uma reflexão do Evangelho de Jesus, escrito por João, que se encontra no capítulo 11, uma passagem bastante conhecida que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Quero ler só 2 versículozinhos para a gente dar início a isso. No capítulo 11, os versículos de número 43 e 44. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. É uma passagem bastante conhecida, um dos grandes milagres de Jesus, um milagre inclusive testemunhado por inúmeras pessoas, um milagre testemunhado inclusive pelas irmãs de Lázaro. Jesus, ele era amigo da família. No momento em que Lázaro está doente, Jesus não está presente, e quando Jesus volta, Lázaro já está morto. E as suas irmãs, pranteando, dizem a Jesus: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, mas agora Lázaro já está morto, agora já é tarde demais. No entanto, a história nos mostra que Jesus muda isso, né? Que para Jesus não existe situação que seja irreversível. Essa passagem, ela me faz lembrar de uma leitura que eu fiz uma vez de um livro chamado Crime e Castigo. Eu não quero dar spoiler, mas falando por cima, esse livro Crime e Castigo, ele conta a história de um jovem, é claro que é uma ficção, mas é uma coisa bem realista. Ele conta a história de um jovem chamado Raskolnikov. Esse jovem Raskolnikov, ele acredita ser uma pessoa extraordinária, acredita ter algumas metas a alcançar na sua vida, e para isso ele precisa fazer algumas coisas, mesmo que essas coisas sejam vistas pelas sociedades como absurdas e ilegais. Nisso daí ele acaba cometendo assassinato. No entanto, a culpa com o tempo vai corroendo e ele vai sofrendo com isso, até que num dado momento ele reencontra uma moça que ele havia conhecido. Ela se chama Sônia, era uma moça que se prostituía para ajudar seus irmãos famintos, numa Rússia bastante degradada. E naquele momento ele se sente à vontade e acaba confessando o seu crime a ela. E ela lê para ele justamente a passagem de Lázaro, a passagem da ressurreição de Lázaro. É bem interessante notar que o escritor Dostoiévski não simplesmente diz que ela leu a passagem do Evangelho que trazia a ressurreição de Lázaro. Quem já leu Crime e Castigo se lembra que o Dostoiévski ele faz questão de mostrar no próprio livro a reprodução dessa passagem, a reprodução dessa narrativa em que Jesus chega, se encontra com aquela família enlutada e traz alguém querido que está morto à vida. O que isso representa na vida daquele personagem do Raskolnikov? Significa uma nova retomada. Ele passa a ser uma outra pessoa. Através da leitura desta passagem, ele se transforma. Ele vai à polícia, confessa o seu crime, se arrepende e procura mudar de vida. É claro que, como eu já falei, a gente está falando aqui de algo que é fictício, mas é uma representação muito fidedigna, muito verossímil do que pode acontecer com qualquer um. Hoje em dia, aí do lado de fora, onde quer que esteja. O Dostoiévski, inclusive, ele era um escritor que ele captava a alma humana de uma forma tão profunda que os livros dele foram bastante interessantes, inclusive
para Freud entender a mente, a psique humana. Então fica essa mensagem aqui, que independente de como está a nossa vida, Jesus é o mesmo. Jesus, ele nos traz a vida, Jesus, ele nos concede a ressurreição e, inclusive, metaforicamente, ele pode tirar da morte aquele problema para o qual você acredita que não tem mais solução, aquela pendência com algum familiar, aquela tristeza ou qualquer outro problema que você tenha para apresentar. Creia que Jesus, ele é poderoso. Da mesma forma que ele ressuscitou Lázaro, ele pode nos ressuscitar nas pequenas mortes da nossa vida. Porque, metaforicamente, às vezes vai acontecendo isso. Muitas vezes nós olhamos para trás e fazemos um balanço entre quem somos hoje, quem éramos 15, 20 anos atrás, e nós percebemos que muitas das coisas com as quais nós sonhávamos ou que nós buscávamos, elas, de certa forma, estão dadas como mortas. Elas estão dadas como enterradas, tiradas da nossa história. Mas o que nós devemos fazer é apresentar tudo isso a Deus. É claro que também não eram todas as pessoas que morriam no tempo de Cristo que Jesus ressuscitou. Mas, de toda forma, quando nós levamos os nossos problemas, as nossas mortes a Ele, nós temos a certeza de que o que vem acontecer é o melhor. Por exemplo, se Jesus disse, olha, isso deve ficar morto mesmo, nós temos pelo menos a certeza de que aquilo para Deus deveria ser daquela forma. Mas enquanto houver esperança, enquanto nós tivermos de lutar, é importante que nós o façamos, crendo que Jesus é poderoso e que o Jesus que ressuscitou Lázaro é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus abençoe vocês.